Olá, boa tarde, boa noite aos municípios que têm um fuso horário diferenciado, né? Estamos aqui para trazer um pouco da proteção social básica. Agradecemos a oportunidade, em nome da Secretaria de Estado de Assistência Social, secretária Márcia Sado, em nome do Departamento de Proteção Social Básica da SEAS, chefia de departamento Franciselma Fonseca. Agradecemos a presença de todos que estão nos assistindo agora. Eu sei que estamos falando aí com o Amazonas, partes bem longínquas aqui da nossa capital, então por isso gostaríamos de agradecer o empenho de todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Sou Priscila Azevedo dos Santos, gerente de acompanhamento da Rede de Proteção Social Básica, né? E Joyce, técnica de referência. Se apresenta, Joyce. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui nessa transmissão ao vivo com vocês. Queremos, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. E a gente sabe das dificuldades de estar acompanhando essa transmissão, mas é com muita alegria que a gente está aqui para compartilhar o conhecimento. Eu me chamo Joyce, sou técnica de referência do Departamento de Proteção Social Básica. E para darmos início, nesse momento que vamos falar sobre essa articulação entre o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nós vamos falar um pouquinho, sobre a proteção social básica. Então, o que vem a ser essa proteção social básica? Só para a gente poder dar um contexto para o que a gente vai falar hoje. Então, a proteção social básica, ela vem a prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, para isso, existem os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAs, que são unidades públicas estatal de base territorial localizada em áreas de vulnerabilidade social. E o CRAS, ele é a porta de entrada para os serviços, programas, projetos e benefícios que fazem parte da assistência social. E para iniciarmos, eu trouxe aqui um slide falando sobre a busca ativa. Por que eu trouxe esse slide? Porque quando a gente fala de busca ativa, a gente fala da importância também dessa gestão territorial, do gestor estar indo em busca de saber qual é a necessidade desse município. Então, na busca ativa, a gente faz a identificação e o conhecimento das situações de vulnerabilidade e risco social, bem como das potencialidades identificadas no território, que devem ser convertidas em informações para serem utilizadas como forma, para o planejamento municipal, para a definição de serviços socioassistenciais a serem ofertados em cada território e para a ação preventiva dos territórios dos CRAs. A busca ativa, nesse sentido, ela é fundamental à ação preventiva e à priorização do acesso dos mais vulneráveis aos serviços socioassistenciais. É, portanto, elemento essencial ao desenvolvimento do PAIF. Então, nesse sentido, a equipe ela deve incorporar no processo de trabalho as informações originárias da busca ativa, utilizando-as para definir ações estratégicas urgentes, preventivas, sistemáticas e de rotina. Então, dessa forma, a equipe ela vai ter como mensurar, como avaliar qual é a maior demanda desse território e trabalhar em cima disso. E através da busca ativa, vocês podem também estar trazendo essas pessoas que estão em risco social ou em alguma vulnerabilidade para fazer parte do PAIF, que é o nosso trabalho de atenção integral à família. Então, o que vem a ser o PAIF? Ele consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos afetivos e promover o seu acesso e usufruto de direitos a contribuir à melhoria de sua qualidade de vida. Então, a gente sabe que a família, ela é o centro, ela é a base de todo ser humano. E é na família que a gente trabalha justamente para prevenir essas rupturas. Então, é para isso que existe o PAIF nos CRAs.
Então, quais seriam, né, os usuários do PAIF? Os usuários são as famílias em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, e ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Então, agora nós vamos ver como que a gente faz para ter acesso, né, às ações do PAIF. Através da procura espontânea, que é quando o usuário vai até o CRAS, as unidades do CRAS, para se inserir nos programas. Através da busca ativa, que foi o que foi falado anteriormente. Através do encaminhamento da rede socioassistenciais e das demais políticas públicas, ou seja, quando esse público, os usuários, vêm de forma encaminhada. Quais são as ações que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco? Então, as ações do PAIF são a acolhida, as ações particularizadas, as ações comunitárias, as oficinas com famílias e os encaminhamentos. Então, esse é mais ou menos o início da nossa apresentação em relação ao PAIF. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as ações e as atividades que compõem o PAIF. Então, o PAIF, como eu havia dito anteriormente, a acolhida. Essa acolhida, ela pode acontecer no CRAS e pode acontecer também em domicílio, no caso das pessoas com deficiências e pessoas idosas. O atendimento ele pode ser particularizado tanto no CRAS também quanto no domicílio. Os grupos de famílias, elas são de caráter continuado e também de caráter temporal, isso a gente também vai acompanhar daqui a pouco. As ações comunitárias, elas se fazem através de reuniões, palestras, campanhas socioeducativas e eventos comunitários, e os encaminhamentos para benefícios e serviços socioassistenciais ou para as demais políticas setoriais. Então, ali nós temos o atendimento, que é a inserção em alguma atividade, daqui a pouco a gente também vai ver mais detalhado sobre ele, e as mediações periódicas, que já se fala do acompanhamento familiar. Então, quando a gente fala desses acompanhamentos, a gente fala da questão das seguranças sociais. E as seguranças sociais diz respeito à acolhida, à autonomia, que vem a sobrevivência e renda, o convívio, que é familiar e comunitário. E quando a gente fala desse desse convívio familiar e comunitário, isso nos remete também ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha não só para que essa família se fortaleça, mas também a comunidade. E as ações do PAIF, ali nós temos o atendimento e acompanhamento. No atendimento, ele é feito de uma forma da acolhida, das ações particularizadas, quando aquela família vem até o CRAS, né, e busca orientação, e aí ela é atendida. Tem as oficinas com as famílias através do PAIF, tem os encaminhamentos, e o acompanhamento ele pode ser particularizado e em grupo. A oferta de ações do PAIF, elas devem ser planejadas e executadas com vistas ao alcance das seguranças sociais, que a política pública da assistência social busca garantir, que é justamente a proteção, a proatividade, né? E aí a gente já entra nessa diferenciação também do atendimento para o acompanhamento. Então, alguns municípios, quando a gente vai fazer visita, eles acabam confundindo um pouco, né, sobre essa questão do acompanhamento, o que é atendimento, e às vezes insere o atendimento como se fosse um acompanhamento. Então, hoje a gente vai tentar sanar essa dúvida com vocês. Quando a gente fala de atendimento, nós estamos falando de uma ação imediata. Ela é uma oferta de atenção com vistas a uma resposta qualificada de uma demanda da família ou do território. Esse atendimento ele consiste em um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais que pressupõem a construção do plano do acompanhamento familiar. Aí, nesse plano, são criadas as mediações periódicas, a inserção em ações do PAIF e alcance gradativo de aquisições e superação das vulnerabilidades e vivências.
Então já é algo mais, como que a gente pode estar falando, esse acompanhamento ele já é mais pessoal. A gente já tem um planejamento para que a gente possa estar trabalhando em cima dele. Aliás, o atendimento, né? Eu estou confundindo, desculpa. Esse é o atendimento ele é objetivo, né? Ele visa justamente atender de forma imediata a necessidade daquela família ou daquele grupo. E já os acompanhamentos não, é o que eu havia dito anteriormente. Os acompanhamentos é que tem esse plano, né, de acompanhamento, que tem o objetivo de fazer com que aquela família que se encontra em alguma vulnerabilidade saia daquela situação e alcance a autonomia e alcance o protagonismo. E aí no acompanhamento ele pode ser particularizado quando destina-se somente às famílias e pode ser em grupo, quando dirige-se a um grupo de famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade ou têm necessidades similares. Então, nesse sentido, a gente conseguiu visualizar a diferença do atendimento para o acompanhamento. E existe um público prioritário do PAIF? Existe sim, tá? Esse público são famílias em situação de vulnerabilidade social, seja ela pobreza, precário ou nulo acesso às políticas públicas, fragilização de vínculos, de pertencimento, entre outros. Em especial, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda ou benefícios socioassistenciais, famílias do programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades, em fase de suspensão, e pessoas com deficiências ou idosas em vulnerabilidade ou risco social. Quando a gente fala nessa questão do público, a gente imagina, então, será que só vou atender no CRAS esse público prioritário? Não, a assistência social é para aqueles a quem dela precisar, mas em especial a essas pessoas que se encontram nessa situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os grupos, né, as oficinas do PAIF, porque a gente sabe que além de todas essas ações, a acolhida, o atendimento, essas ações do PAIF, ela acontece desde aquele primeiro momento em que a pessoa chega até o CRAS. Então, ele acontece desde lá da recepção, naquele atendimento, aquele primeiro atendimento, a acolhida com os técnicos, e depois os encaminhamentos, a escuta, tudo isso faz parte do PAIF. E agora a gente vai falar sobre as oficinas. As oficinas, o que são as oficinas? As oficinas, elas são a realização de encontros previamente organizados com o objetivo de curto prazo a serem atingidos. Então, por que é importante a gente estar trazendo a questão das oficinas? Porque há muita confusão nessa questão dos grupos de PAIF com os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, essas oficinas, elas têm um tempo determinado, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses encontros, eles são realizados a curto prazo e eles são objetivos. Então, dessa forma, ele tem início, meio e fim. Quando são realizados? Esses encontros eles podem ser desenvolvidos em uma ou várias famílias em um dado período de tempo. Tá? E ele vai depender dos critérios estabelecidos pelo CRAS. Então, a equipe vai se juntar, juntamente com o coordenador do CRAS, vão pensar qual é a maior necessidade daquele território e vão trabalhar em cima deles com esses grupos, com essas oficinas. Então, ele tem um objetivo, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Então, como são organizados? Eles podem ser organizados as oficinas abertas ou fechadas. O que seriam as abertas? As abertas é quando te possibilita a inserir novos integrantes, né? Novos participantes nessas oficinas. Então, dessa forma, se você está trabalhando com um grupo e que de repente a temática é uma temática mais específica, né? Obrigada. Se é uma temática mais específica, mais íntima, né? E aí, com essas abertas, elas não são as melhores. Por quê? Porque quando entra um novo participante nesse grupo,
aqueles participantes que lá estão, eles se sentem até intimidados, né, envergonhados para falar sobre determinadas situações. Então, nesse caso, o ideal são aqueles grupos fechados, que são os grupos que permanecem com os mesmos integrantes do início ao fim. Então, essas oficinas, sugere-se que a oficina tenha a duração de 60 a 120 minutos e que sejam realizadas com no mínimo de 7 e no máximo 15 participantes, de acordo com os objetivos a serem alcançados. Eles devem compor o quadro de ações do PAIF de forma regular, assumindo a cada semana, quinzena ou mês um tema a ser trabalhado conforme a demanda do território e o planejamento do serviço. Então, isso vai depender do que a equipe planejou. Por isso que é importante a equipe sentar junto com o coordenador e planejar as ações, planejar o que vai ser feito nessas oficinas, porque elas têm um prazo determinado e elas têm também a duração ou semanal, quinzenal ou mensal, tá? Quem é que pode participar? Recomenda-se que participe das oficinas os responsáveis familiares, podendo contemplar outros membros que não desempenham essa função, tá? Então, o importante é que aquele responsável familiar participe para que dê oportunidade para que outras famílias também participem, assim aconteça a interação, a troca de informações. Então, para dar continuidade, e ainda falando sobre essa questão da articulação do PAIF com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Priscila vai dar continuidade falando um pouquinho sobre esse serviço para que a gente consiga clarear mais as informações. Obrigada, Joyce. Então, a gente percebeu aí, e o que é a orientação do Ministério em todos os manuais, é que o principal serviço do CRAS é o PAIF. Os outros serviços, eles vêm de forma complementar, que é o caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Esse serviço, ele pode ter execução direta ou execução indireta, Ele pode ser executado de forma direta nos CRAs e nos Centros de Convivência da Família ou Centros de Convivência do Idoso. E eles também podem ter execução indireta quando o locus são as organizações da sociedade civil, mas tudo isso deve estar preconizado e referenciado ao SUAS, senão não pode ser caracterizado como serviço de convivência, E ainda dando continuidade à capilaridade, à matricialidade da família e da unidade CRAS no referenciamento de todos os serviços em território, O CRAS, ele sempre é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção social básica do SUAS. O que isso quer dizer? Todos os serviços de proteção social básica devem estar sempre em contato com o CRAS, sempre no território de abrangência. Ele sempre é ponto de referência para todo e qualquer serviço socioassistencial de proteção social básica, Então, há municípios que contam com unidades que são os centros de convivência da família, E essas unidades, elas sempre devem estar referenciadas ao CRAS. Isso implica estabelecimento de vínculos, de fluxos, de compromisso e de procedimentos, e tudo isso envolve a unidade CRAS nesse protagonismo com relação ao planejamento e à articulação de território. É muito importante a ser desempenhado, e é atribuição da coordenação do CRAS, essa articulação de território, onde deve ser buscado referenciamento das unidades de proteção social básica daquele território aos serviços do CRAS. Então, o Ministério da Cidadania, ele traz toda a orientação técnica quanto ao papel desempenhado pela equipe no que se refere ao serviço de convivência. Então, costumo dizer que o serviço de convivência, ele tem um passo a passo, muito detalhado, e a gente conta aí com vastas orientações técnicas a respeito. Então, o que é o serviço de convivência e que são grupos do serviço de convivência? O serviço de convivência, ele tem esse caráter diferenciado do PAIF, ele é um serviço complementar, como a gente vem reforçando aqui. São grupos de até 30 usuários.
eles são reunidos conforme o ciclo de vida e quem conduz esse grupo é o orientador social, sempre balizado pela orientação do técnico de referência e o envolvimento do coordenador no que diz respeito aí à condução desse serviço, né? O ciclo de vida dos usuários, ele é importante porque, como o serviço é organizado, sempre fundamentado no ciclo de vida, isso serve para o planejamento das atividades, existem as especificidades relacionadas a cada ciclo de vida e, principalmente, especificidades vivenciadas em cada território. Isso traz a possibilidade de que esses grupos também sejam organizados de maneira intergeracional. A partir ali do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que ocorreu em 2013, a gestão municipal ela passou a ter a liberdade em estabelecer os grupos flexibilizados, ou seja, a tipificação ela prevê, né, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela prevê, né, ciclos de vida, ela já prevê faixas etárias, mas a gestão municipal passou a ter liberdade tanto para organizar os grupos conforme o ciclo de vida, né, e também com relação à organização de grupos intergeracionais, compostos por diferentes ciclos etários, sempre que isso se fizer necessário. A gente observa aí dentro dos registros do Estado, principalmente grupos intergeracionais a partir da vivência ali dos 50 anos, né? Então, essa presença é muito intensa dentro dos nossos registros dentro do Estado. Né? E a quem se destina o serviço de convivência? São crianças de 0 a 6 anos, adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17. E aí houve, com a resolução de 2014, né, passou a ser estendido a jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 59 anos e pessoas idosas. A gestão municipal ela pode flexibilizar essas faixas etárias, além da liberdade de poder proporcionar grupos intergeracionais, né? E existe um público prioritário do serviço de convivência, né, que, de acordo com a resolução CNAS número 1 de 2013, prioritariamente em situação de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência ou negligência, público fora da escola, com defasagem escolar superior a 2 anos, situação de acolhimento, cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egresso de medida socioeducativa, situação de abuso, exploração sexual, medida de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidades vivenciadas por pessoas com deficiência. Então, há a meta estabelecida pelo Ministério da Cidadania de que 50% do público do serviço de convivência ele seja público prioritário. É importante a gente destacar, né, sempre a gente transmite essas orientações ao município que dentro do sistema de informações do serviço de convivência, onde é mencionado, onde existe a marcação de público prioritário, é importante a gente sempre reforçar que, de acordo com a mesma resolução, todo esse público ele deve ter a sua situação de prioridade estabelecida em documento técnico. Pode ser estabelecida em prontuário, pode ser estabelecida por documentos referentes ao encaminhamento dessas famílias por CREAS, pelo Ministério Público, pela educação, pela saúde. É importante sinalizar também a possibilidade de ser inserido o registro de relatório de visita domiciliar. A gente não pode mencionar, né, e estabelecer a marcação de público prioritário sem que a gente esteja fazendo o devido registro na unidade de execução aonde esse público participa. Para maiores esclarecimentos, pode ser consultada a resolução, assim como também pode-se entrar em contato com a nossa equipe CEAS. Ao final da nossa apresentação estarão os nossos contatos para que a gente possa sempre buscar a orientação.
algo muito importante é que pode participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos todos aqueles que buscarem o serviço e dele necessitarem, além do público prioritário, sempre observando para que existe o público que já é prioritário dentro da assistência social, certo? Esse público, 50% dele dentro do serviço de convivência deve responder como público prioritário, né? E como os grupos eles são desenvolvidos, né? São atividades planejadas, consideram especificidades relacionadas aos ciclos de vida dos usuários, bem como as potencialidades, as vulnerabilidades e os riscos sociais presentes no território. O que isso quer dizer, né? Que é necessário o planejamento das atividades, né? Sem o devido planejamento, não é possível a execução do serviço. O planejamento ele deve ser coletivo. O que isso quer dizer? Todos aqueles envolvidos, todos os atores envolvidos na execução do serviço de convivência devem participar, seja ele executado de forma direta, seja ele executado de forma indireta, e aí participa quem? Orientador social, técnico de referência, coordenador do CRAS, né? E em caso de unidades que são as OSCs, né? Deve sempre ser observado também a participação da equipe que executa o serviço. O planejamento das atividades ele deve sempre ser pautado com os 3 eixos orientadores do serviço de convivência: convivência social, direito de ser e participação social. Cada um desses eixos orientadores, eles possuem sub-eixos, e isso deve ser observado no planejamento das atividades, né? Então, a partir dos eixos e sub-eixos do serviço de convivência, podem ser realizadas atividades de esporte, lazer, arte, cultura, debates, visitas a equipamentos institucionais públicos ou privados no território e, em algumas circunstâncias, fora do território, né, e ações na comunidade. É importante destacar também que o serviço de convivência ele pode servir como estímulo para a participação social dos nossos usuários nos conselhos de direito. Eles podem participar também, o usuário, eles podem participar do planejamento, eles devem participar do planejamento, né, para que as atividades elas sejam sempre voltadas ao nosso público, que é a prioridade da assistência social. Ela preza pelo atendimento e pelo protagonismo do nosso usuário. Então, quais são os principais objetivos do serviço de convivência? Oportunidade para a escuta, valorização e reconhecimento do outro, produção coletiva, exercício de escolhas, tomada de decisões sobre a própria vida e decisões sobre o grupo. A gente insere aí o planejamento, né? Produção coletiva através de demonstração de cartazes, demonstração para a comunidade, né? Das atividades que são exercidas ali no CRAS. Diálogo para a resolução de conflitos e divergências, sim, né? Toda a convivência coletiva, né, ela gera divergências, então é necessário, né, que o grupo estabeleça diálogos para essas resoluções de conflito, reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas, experiências de escolha e decisão coletiva, experiências de aprendizado e ensino de igual para igual. Aqui a gente estabelece mais uma vez, né, isso é de suma importância, o protagonismo que o usuário ele deve, né, exercer durante a execução das atividades do serviço de convivência, né? A gente sempre trabalha dentro da assistência as construções coletivas, né? E aí essas experiências de aprendizado e ensino são de igual para igual, e isso eu digo também porque eu referenciei grupos, né? Eu também sou técnica de município, estou atualmente desempenhando a função, né, de gestão dentro do Estado, mas a gente traz aí toda a experiência que a gente tem enquanto unidade CRAS, principalmente
na questão do estímulo ao protagonismo desses usuários, que é o nosso usuário da assistência social, né? E os encontros, né? De quanto em quanto tempo esses encontros devem ser realizados, né? E aí é estabelecido pelo Ministério da Cidadania que os encontros podem ser diários, semanais ou quinzenais. A gente sabe que dentro do nosso estado, por conta do fator amazônico, né, existe o fenômeno das cheias e a gente tem conhecimento de que em alguns momentos essas atividades necessitam de um espaço maior de intervalo de realização, e isso tudo é por conta do fator amazônico, né? Então a gente sempre traz essas informações para o Ministério da Cidadania das dificuldades enfrentadas no que é o fazer assistência social, de tudo que é o nosso desafio em fazer acontecer esse serviço na Amazônia, né? A convivência entre os usuários, ela tem a metodologia já trazida pelo Ministério da Cidadania, onde a intervenção e o modo pelo qual se alcança o fortalecimento desses vínculos, né, ele é trabalhado por conta da periodicidade, né? Então, havendo aí a interrupção desse serviço, né, seja por conta aí de um pequeno recesso, sim, porque os trabalhadores eles têm férias, né, seja por conta de um recesso gerado pela necessidade do planejamento das atividades, o que é de suma importância, mais uma vez a gente traz aí aquilo que vem lá do início da apresentação, que é a necessidade de busca ativa do nosso usuário, né? Então, é preconizado esse intervalo que ele não deve exceder aí 15 dias, né? Por conta aí da necessidade do fortalecimento de vínculos, né? Mas existem ações que não podem ser caracterizadas como serviço de convivência, né? Retomando aí toda a nossa trajetória, são ações planejadas, executadas diretamente pelo orientador social, né? Em conjunto ali e sempre balizado pelo técnico de referência ou os técnicos de referência do serviço, porque havendo a quantidade de grupos dentro ali preconizados pelo serviço, a quantidade de grupos referenciados pelas unidades CRAS, pode sim acontecer que mais de um técnico referencie grupos. Isso costuma ser até recomendado, né, para que esse planejamento ele também seja feito de forma coletiva, né, e é um momento assim muito bom com a participação de todos os orientadores sociais, quando as unidades possuem mais de um trabalhador do SUAS, que orientador social, envolvendo todos os técnicos de referência, e é um momento de reflexão, né, onde a equipe ela pode verificar o quanto ela avançou ou o quanto ela precisaria reforçar para o avanço do serviço, né? Então, o que não é grupo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Ações pontuais ou esporádicas, né? A gente percebe aí que há todo um planejamento para a execução das atividades. Então, bailes, festas, atividades físicas, grupos reunidos que tenham somente como finalidade a atividade física, ele não pode ser caracterizado como serviço de convivência, tá? Bailes, festas, atividades físicas, oficinas, passeios e palestras, quando eles têm um fim por si só, ele não pode ser caracterizado como serviço de convivência, né? Isso são estratégias para aproximar o usuário do serviço, sim, né? Muitas vezes essas ações pontuais, elas ocorrem, mas não como uma maneira a caracterizar o serviço, e sim para atrair o usuário para os nossos serviços. Cursos profissionalizantes, apoio escolar e acadêmico, isso também não é grupo de serviço de convivência. Por quê? Primeiro, não faz parte da nossa política de assistência social, isso faz parte de outra política, né? E também não se caracterizam como serviço de convivência, né?
Então, a gente percebe aí que existem estratégias, sim, né? Atividades esportivas, atividades culturais, atividades de lazer, as atividades externas, né? Elas são muito aguardadas pelos nossos usuários. Quem é técnico de referência sabe disso, né? Quem tem essa possibilidade de prover no território, né, as atividades externas, sabe que os grupos anseiam, né, por essas atividades, e isso por si só não pode caracterizar o serviço, mas sim, isso pode trazer um atrativo, assim como oficinas esportivas, torneios, né, isso deve ser planejado e trazido como algo, né, por exemplo, ao final do percurso, né, algo assim para encerrar um percurso já prevendo o início de outra atividade, né? Deve-se ter muito cuidado com relação também a propostas de orações, cânticos e outras manifestações. A gente, quando trabalhador do SUAS, a gente sabe que a gente deve zelar pela laicidade do Estado, né? Então, muitas vezes, aquilo que parece muito natural, como uma oração, pode ser natural para um usuário, mas aquilo ali pode trazer desconforto para outros. Então, isso não deve ser estimulado durante a execução do serviço. E o trabalho social com famílias, ele não pode se basear em práticas religiosas, né? A diversidade, ela deve ser um ponto de discussão, sim, dentro dos serviços, o respeito às diferenças, ele deve, sim, ser objeto de discussão, ser objeto até, eu trago como sugestão aí a produção, né, dos grupos, mas isso deve ser estimulado e não uma ação final, né, como estímulo a uma determinada religião ao detrimento de outra, sempre respeitando tudo aquilo que vem sendo preconizado na nossa Política Nacional de Assistência Social. Né? E trazendo aí a diferenciação do que são as oficinas e do que são os grupos, né? As oficinas, elas são estratégia para qualificar e potencializar as ações dos grupos. Isso quer dizer que o nosso usuário, ele pode ter acesso a serviços públicos, né? Participar de eventos, participar de conferências. É muito importante que o serviço de convivência potencialize o usuário, né, na participação dentro desses espaços, né, dentro do controle social, né? E as oficinas, elas vêm possibilitando manifestações artísticas, culturais, de esporte, de lazer. Tudo isso é pautado dentro das orientações técnicas do Ministério da Cidadania, e aí a gente percebe que ele não traz aí, né, manifestações religiosas. É algo que a gente precisa ter muito cuidado, até mesmo com o ambiente do serviço de convivência. Ele não pode trazer símbolos religiosos, tudo visando respeitar aí a individualidade, né, e a escolha do nosso usuário. As oficinas também têm como objetivo integrar os eixos do serviço com os temas abordados, né? A gente percebe aí, né, que a oficina, ela pode ser o ponto culminante de algo que vem sendo trabalhado dentro dos percursos. Possibilita acesso à arte, cultura, esporte, lazer e amplia oportunidades para a inclusão social. Tudo isso deve ser estímulo, não deve ser objeto final do serviço de convivência. E a oficina por si só, ela não caracteriza a oferta do serviço de convivência. A gente viu aí que a oficina, a gente costuma brincar, é aquela cereja do bolo, né? É algo assim que traz o usuário, que fortalece, e a participação do usuário no planejamento dessas ações, né, no planejamento das oficinas e no planejamento da execução do serviço em si, né, ela é indispensável. Então, a gente envolve, né, o usuário no planejamento, de repente, de uma atividade artística, de uma atividade cultural, convida as famílias a participarem,
né, a família dos usuários a participarem daquele momento, agrega a comunidade, e tudo isso traz para a gente, que é trabalhador do SUAS, que vivencia ali na ponta o dia a dia dos grupos, isso aproxima a comunidade e é uma vivência, né, que vocês que estão aí do outro lado, eu garanto que tem muito prazer, né, em ter essa convivência com a comunidade, né, sempre prezando pelos nossos serviços e pela qualidade, né, da nossa oferta, né? Então, eu deixo espaço aqui, tanto eu quanto a Joyce, né, Joyce? Isso. Né, para que eventuais dúvidas, né, possam ser trazidas por parte de você, que possa estar nos assistindo aí do outro lado. Eu sei que em alguns municípios, né, os municípios mais distantes, mais longínquos, que vivenciam aí um fuso horário diferenciado, né, a gente sabe que se aproxima aí já das 19 horas, né? E aí, se a gente puder esclarecer, trazer algum esclarecimento, o Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria de Estado de Assistência Social, da SEAS, ele está sempre à disposição, né, para qualquer dúvidas, para qualquer esclarecimento. As nossas equipes também prestam apoio técnico direto aos municípios, né, com relação ao serviço de convivência, né, e é muito prazeroso ter essa convivência com os nossos municípios. Temos aí municípios previstos já para o ano de 2019, e é sempre muito bom contar com a participação. Então, a gente já percebeu a presença de Itacoatiara, que eu sou a técnica de referência do município, inclusive, muito bom tê-los. Né? E eu gostaria também de sinalizar, né, Itacoatiara, que estaremos aí na próxima semana prestando o apoio técnico. Obrigada, Itacoatiara, pela contribuição, né? E aí a gente sempre deixa espaço, né, para que as dúvidas possam ser sanadas, lembrando sempre que a política de assistência social ela é uma construção contínua de conhecimento, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente acompanhar aí todas as resoluções, todas as portarias e todos os manuais, e para isso os municípios, as equipes sempre podem contar conosco lá na SEAS, para envio de material. A gente sabe o quanto é dificultosa a questão da internet, né? E a gente sabe também o quanto é difícil, muitas vezes, a gente ter acesso a esses materiais. Os municípios sempre podem solicitar, a gente pode encaminhar por e-mail, sim, sempre o material, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida para enviar... Oi, gente, obrigada pela participação de vocês, vivo, né? Capiranga. Gente, obrigada. Tivemos aí uma equipe, né, em Carapiranga. Sim, Capiranga nos recebeu muito bem enquanto estivemos aí. Gente, obrigada pela permanência de vocês. Vocês não têm ideia do quanto eu fico emocionada, né, em vocês estarem nos assistindo aqui. É muito bom. Então, parabéns às equipes. Eu... técnica do município de Manaus, né, que referenciei grupos de serviço de convivência, referenciei PAIF, né, a gente já tem aí algumas questões, né? Existe algum limite de usuários prioritários? Opa, vamos voltar rapidinho. Jutaí, muito obrigada. Alvarães. Ai, gente, eu vou chorar de emoção, né? Fico muito feliz aí de vocês estarem. Eu vou acabar chorando, eu acho, né? Então, a gente tem ali uma pergunta. Existe algum limite de usuários prioritários e não prioritários para participarem do serviço de convivência? Existir limite, ele foi preconizado a partir do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, uma meta para que o município possa alcançar, né? Então, o município ele tem recurso de acordo com a quantidade de participantes, prioritário e não prioritário, né? Então, a gente sabe que o recurso
diferenciado, né, para o público prioritário, né? E aí sim, existe o recebimento, né, de um valor diferenciado. O que a gente sempre pode verificar é que essa meta ela foi estabelecida pelo Ministério, né, principalmente por conta do limite das equipes, né? A gente viu aí que o máximo são 30 participantes e isso varia muito de acordo com o porte do município, né? Com relação ao recurso, a gente sabe que tem essa diferenciação sim. O público prioritário ele tem um recurso diferenciado, né? Obrigada, Maués, obrigada, Humaitá. E Rio sim, Preto. Rio Preto, né? Eu acabei de verificar, de identificar ali, né, um pedido para receber o material, para receber a nossa apresentação, né? E aí nós vamos enviar essa apresentação para todos os municípios, assim como o material de base, né, o material onde nós temos preconizados todas essas instruções do serviço de convivência, né? Tem uma pergunta ali, tempo por mês, né, com relação ao público tempo por mês dos prioritários. Então, eu entendo que essa pergunta tem a ver com a questão de quanto tempo de permanência o público prioritário pode permanecer no serviço, né? Antes de responder, eu gostaria de agradecer a Codajás, Boa Vista do Ramos, Altazes, Careiro da Várzea, né? Então, com relação à pergunta anterior, não é previsto pelo Ministério da Cidadania um tempo limite para a permanência, né, do usuário dentro do serviço de convivência. O que a gente deve observar? Quando o usuário adentra o serviço de convivência, o ideal, né, o que é preconizado, é que ele entre através do PAIF, porque é o serviço principal, né? Só que a gente sabe que algumas vezes, por conta da limitação da equipe, muitas vezes é durante a execução do serviço de convivência que o orientador social e o técnico percebe aquela situação de vulnerabilidade. Então, e também de prioridade, daquele público prioritário. Então, é importante a gente sinalizar também, dentro do SISC, quando houver a superação dessa situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente deve sempre assinalar. E sim, esse público prioritário, ele deve estar referenciado ao PAIF para o acompanhamento, né? Dúvida de Careiro da Várzea. Quando preenchemos o RMA, existe um campo referente a atendimentos do PAIF. Todos aqueles que procuram o CRAS e está registrado é contado como atendimento do PAIF. Com relação ao RMA e o preenchimento dos atendimentos, né? A gente faz aquela diferenciação. Itamaraty vai receber o material, todos. Codajás, né, que pediu Codajás, Tapauá. Equipe técnica de CRAS de Novo Airão. Gente, muito bem, muito bom. Muito obrigada. Aqui. Todos os municípios, assim como receberam o ofício, né, elas vão sim receber esse material. Então, Codajás. Retomando a dúvida do RMA, no manual de 2018, com referência ao atendimento individualizado, ao atendimento do CRAS, né, é previsto que ali estejam atendimentos de técnico de nível médio e técnicos de nível superior. Dentro do manual do RMA, né, é previsto sim que haja o atendimento do técnico de nível médio. Isso traz ali ao protagonismo da equipe do cadastro único e daquela equipe que presta orientações, e o manual é muito claro a respeito, orientações a respeito de programas sociais, tá? Então, eu posso enviar, sim, o material, a equipe está à disposição, onde vem um parágrafo específico tratando do atendimento individualizado e de que maneira isso deve ser contabilizado para o RMA, né? E aí, com relação ao apoio prestado, né, à equipe, né, aos orientadores sociais. O pedagogo, né, é uma questão muito específica e com relação a apoio pedagógico. Nem todas as equipes podem contar com esse profissional do SUAS, né? O pedagogo. Então,
quem deve prestar esse suporte ao orientador social, e isso é muito claro dentro das atribuições, né? É muito claro ali dentro das atribuições de toda a equipe de serviço de convivência, né? Que o técnico de referência, ele deve referenciar o serviço, participar do planejamento. Então, existe aí uma lista, né, com todas as atribuições para que isso não seja confundido, e todos aqueles que desejarem o material podem entrar em contato conosco. A nossa equipe, ela tem técnicos de referência, né, assim como a Joyce, né, que referenciam o município. Ao final, os nossos contatos estarão na tela para que seja solicitado o material, aonde é preconizado todos os papéis referentes a cada membro da equipe, né? E aí, com que frequência podemos fazer a migração dos usuários de um grupo para o outro? Nova Olinda do Norte pergunta, né? Então, a gente costuma indicar, né, que o município estabeleça aí um pequeno cronograma, né? Porque é frequente, sim, que um usuário ele migre de um grupo para o outro, né? Então, é possível, sim, fazer essa migração dentro do SISC. Caso haja dúvida com relação ao procedimento, pode entrar em contato com a gerência, né, que nós podemos orientar. E com relação à periodicidade, não há periodicidade prevista dentro das orientações do Ministério, né? Então, aí a gente pode pensar, né, enquanto equipe, né, fazer o planejamento, né, para que seja estabelecido e o SISC ele possa espelhar a realidade do município, que é algo que a gente vem sendo trazido pelo Ministério, a nossa responsabilidade enquanto Estado para a orientação do município, né? Joyce, tem uma pergunta para você. Tapauá estão ansiosos por uma visita técnica. Eles dizem o seguinte: qual a data prevista para a visita das técnicas da SEAS no município? Tapauá, a gente quer dizer para vocês que nós estamos com planejamento, tá, para as visitas, e em breve vocês estarão recebendo essa visita, esse apoio técnico aí, tá? Então acalmem esse coração, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E enquanto não chega a visita, vocês podem estar entrando em contato conosco para tirar qualquer dúvida. Isso serve para todos os outros municípios, tá? Então a gente percebe isso, aí, né, a ansiedade, né? O carinho também de todos dos municípios eles. E a gente agradece a acolhida. Muito. Então vamos ver quem mais. Acho que foi só. A gente não conseguiu. Muito obrigada. Então encerramos. Gente, então encerramos aqui a nossa transmissão. Sempre estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecemos o carinho, né, dos municípios. Perdão se eu não consegui visualizar todos os municípios, né, que passam aí na tela. Eu queria dizer para vocês que para a gente é uma superação, né, Joyce? Muito, verdade. É uma superação. Vencemos. Né, vencemos, né, estarmos aqui hoje. Então, agradecemos o carinho, né? E sim, posteriormente, né, nós vamos entrar em contato com cada município presente. Todas as solicitações de material podem ser direcionadas, todas as dúvidas também direcionadas à nossa gerência. As SEAS, né, o Departamento de Proteção Social Básica, através da chefia do departamento, Franciselma, sempre agradece a acolhida dos municípios. Obrigada, gente, pela oportunidade de estarmos mais próximos aqui hoje. E obrigada pela participação de todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.